Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano, conteúdo crônica. Mas antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, se você utiliza o Google Class, não deixe de acessar a atividade obrigatória, porque através dela você exercita o conteúdo da aula e também registra a sua presença automaticamente. Acesse também os demais materiais que o seu professor está postando e também realize com ele uma interação no mural. Deixe suas dúvidas sobre a aula, ou se você não tiver dúvidas, deixe um comentário sobre o conteúdo da aula. É bastante importante essa interação. Utilize os recursos ao máximo, aproveite cada recurso. Já você, que utiliza a televisão para realizar os seus estudos, mantenha contato com o seu colégio, porque assim você também irá exercitar ainda mais os conteúdos da aula e poderá ser avaliado, ok? Agora vamos aos objetivos da nossa aula. Os nossos objetivos são ler e compreender trecho de crônica, estabelecer relação de causa, consequência, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. Continuamos com a temática de crônica. Hoje veremos a continuação, o término da crônica da aula anterior, sopa de macarrão. Antes, retomemos o conceito de crônica. As crônicas são gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e literário. Caracterizam-se por serem narrativas curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no cotidiano, valendo-se de humor, ironia e críticas. Retomando os primeiros acontecimentos da crônica, a gente consegue perceber cada característica que está nesse conceito que nós temos de crônica. A situação do cotidiano que vimos na crônica Sopa de Macarrão, na aula anterior, no início dela, nós temos uma situação simples do cotidiano, do dia a dia, que é a família se reunindo para fazer alguma refeição. O que acontece daí? A mãe sugere ou pede, de uma forma bem incisiva, que o filho utilize na alimentação, se alimente com verduras e legumes, e o filho não aceita, ele prefere carne com batata frita. E ali rola uma discussão, acontece uma discussão com os personagens, a mãe usa de ironia, o pai vai num tom mais calmo, tentando conciliar, mas há uma discussão entre os pais e o filho a respeito disso, da alimentação. Há a questão da mãe tirar um sarro também, falar que ele pode ser personagem no carnaval, ou pode ser então Papai Noel no Natal, coisas assim. Vejamos agora a continuação desses acontecimentos. Sopa de macarrão. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. E no Natal, cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no carnaval. Não tripudie, diz o pai, ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino, detestava sopa. Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas. Passei a gostar de sopa. O filho pergunta o que é macarrão de letrinhas. O pai explica. Ele põe na boca uma rodela de tomate. O pai e a mãe trocam um vitorioso olhar. O pai faz uma voz doce. Está descobrindo que salada é gostoso, não está? Não. Peguei tomate para tirar da boca o gosto nojento de alface. Mas acabo de descobrir que tomate também é nojento. Mas ketchup você come, não é? Pois é, feito de tomate. E ele também não come ovo, emenda a mãe, mas come maionese, que é feita de ovo. O filho continua olhando o prato vazio. Coma ao menos feijão com arroz, diz o pai. Ele pega uma colher de feijão, outra de arroz, dizendo que viu um filme onde num campo de concentração só comiam assim, pouquinho, só o suficiente para sobreviver. Mastiga tristemente, até que o pai lhe bota o bife no prato de novo, mas a mãe retira novamente. Ou salada ou nada, sem chantagem sentimental. O pai come dolorosamente, a mãe come furiosamente. O filho olha para o prato tristemente. Depois, a mãe retira a comida, ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussurra para ela. Mas ele comeu 2 folhas de alface, não pode comer 2 pedaços de bife? Ela diz que de jeito nenhum. Desta vez,
é para valer. Então o pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho pergunta se ele não quer um sanduíche de bife. Com salada, claro. Não, diz o filho, só quer saber de uma coisa, da tal sopa de letras. O pai se anima. Pergunte, pergunte. Você podia escrever o que quisesse com as letras no prato? Claro, porque o que você quer escrever? Hambúrguer, maionese e ketchup. É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Teimoso é quem teima comigo, diz o pai. O filho vai para o quarto, só sai na hora da janta. Sopa de macarrão. Então, vai escrevendo e engolindo as palavras escravidão, carrascos, nojo e, enfim, escreve amor. O pai e a mãe lacrimejam, mas ele explica. Ainda não acabei. Tá faltando letra para escrever. Amo rosbife com batata. Veja só, né? Personagem, o filho, bem irônico, bem debochado com essa situação, com essa discussão com os pais. Vejamos agora um quiz, faremos juntos. Retome comigo esse trecho. E você, se continuar comendo só fritura, carne, doce e refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de 100 quilos. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. Quando responde ao pai, o filho demonstra, letra A, mau humor e inflexibilidade, B, bom humor e flexibilidade. Veja só, o filho resmunga, nós temos ali um destaque nosso mesmo aqui, para mostrar, dar uma dica da resposta. O que você pensou, letra A ou letra B? Ele resmungou. Ele falou com a boca meio aberta, meio fechada, de um jeito até com raiva, talvez, né? Então ele demonstrou mau humor e inflexibilidade, porque ele não estava gostando dessa ideia de utilizar verduras e legumes. Mais um quiz também. Veja só, agora sobre uma palavra que o pai utiliza. E no Natal, cantarola a mãe. Vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. Não tripudie, diz o pai. Ele ainda vai comer de tudo. Qual dos significados do verbo tripudiar se aplica ao contexto da fala do pai? Vejamos só, nas duas alternativas nós temos dois significados que são válidos. Nós encontramos no dicionário para essa palavra tripudiar, para esse verbo, mas apenas um significado, nesse momento, cabe para o contexto, para o que o pai utilizou. Então, quando o pai utiliza não tripudie, falando para a mãe, ele está saltando, batendo com os pés, ou ele está dizendo para ela não se divertir, humilhando o menino. Ou ele está dizendo para a mãe não saltar, batendo com os pés. Não teve nada, né, na crônica sobre ela saltar. Será que ela estava saltando e o cronista não relatou? Só relatou nessa fala do pai? Não. Se você pensou na letra B, você pensou certo. Nesse sentido que o pai está utilizando o tripudiar, ele está dizendo para ela não humilhar, não menosprezar, não tratar mal o menino, o filho. Não se divertir às custas do sofrimento ali, ou então em cima da questão da alimentação. Porque ela já estava usando exemplos ali com essa finalidade, né? Dizer que o menino ia ser um Papai Noel, que o menino ia ser o Rei Momo, estava fazendo um certo bullying aí com o próprio filho. Agora nós temos o exercício de número 1. Veja comigo o trecho. Quando eu era menino, detestava sopa. Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas. Passei a gostar de sopa. Explique a intenção do pai em relembrar esse momento de sua infância. O pai relembra, recorda essa situação da infância, de quando ele era criança, ele também não gostava de um tipo de alimento, não gostava de sopa. Mas ele relembra que ele passou a gostar. Qual que é a ideia dele dizer essa experiência dele?
Respondeu? Então vamos para a correção. A motivação do pai é convencer o filho, mostrando-se como exemplo de alguém que não gostava de sopa, mas após a sopa com macarrão de letrinhas passou a gostar. Isso mesmo. A ideia do pai, o motivo, a intenção dele utilizar esse exemplo é fazer com que o filho comece a repensar os seus modos, a sua alimentação. Agora, exercício de número 2. Veja comigo o trecho. O pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife, com salada, claro. Não, diz o filho. Só quer saber de uma coisa, da tal sopa de letras. Porque a sopa com macarrão de letrinhas despertou o interesse do filho. Então o pai contou a experiência dele sobre sopa, que não gostava, mas a partir do momento que se alimentou, a mãe fez uma sopa com macarrão de letrinhas, ele começou a gostar. E por que isso despertou interesse no próprio filho dele? Conseguiu responder? Conseguiu identificar, pensar por que o filho ficou interessado no macarrão com sopa de letrinhas? Se você se recorda, o filho ficou interessado na sopa de macarrão com letrinhas, pois poderia escrever hambúrguer, maionese, ketchup, as comidas que gostava. Isso mesmo, até como uma forma de protesto, foi isso que o menino pensou, que através das letrinhas do macarrão, da sopa, ele conseguiria mostrar ou até mesmo comer, de certa forma, as coisas que ele gostava, que seriam essas 3 coisas que ele mencionou, hambúrguer, maionese e ketchup, né? Então foi uma forma dele protestar e até mesmo dele comer, de certa forma, esse tipo de comida. Agora vamos fazer um quiz juntos. Releia comigo o trecho. Depois a mãe retira a comida, ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussurra para ela, mas ele comeu 2 folhas de alface, não pode comer 2 pedaços de bife? Uma característica que pode ser atribuída ao pai é de: letra A, rígido, letra B, birrento, letra C, mediador. E aí, o pai passa pela mãe e sugere, já que ele comeu um pouco de alface, será que ele não pode comer bife também, um pouco? Fazendo essa fala, esse tipo de acordo, o pai está sendo o quê? Qual característica? O que você pensou? Se você pensou na letra C, que o pai está sendo mediador, pensou certo, ele está tentando conciliar, fazendo um acordo ali entre a mãe e o filho, já que ele havia comido um pouco. Então a característica é a letra C, mediador. As outras não se referem ao pai. Birrento, quem está sendo birrento nessa história é o filho, que utilizou ali
letrinhas do macarrão para fazer o seu protesto, dizer o que ele gostava. A mãe foi rígida, de uma forma incisiva, que ela decretou que ele deveria comer verduras e legumes. Então, o mediador é o pai, e nessa fala exemplifica bem essa posição dele. Agora temos o exercício de número 3, com as palavras ainda que o menino utilizou com a sopa de letrinhas aí para manifestar o que ele pensava. O filho vai para o quarto, só sai na hora da janta. Sopa de macarrão. Então, vai escrevendo e engolindo as palavras. Escravidão, carrascos, nojo. Levante hipóteses. Qual é o pensamento do menino ao escrever as palavras destacadas? Veja só, ele utiliza essas palavras, mas com certeza ele estava pensando no contexto, nas frases, com essas palavras, com palavras que estavam em torno dessas outras. Ele não tinha ali, talvez, letras o suficiente, então ele utilizou a ideia principal. E qual é a frase, o que ele estaria dizendo com essas palavras? Responda. Respondeu? Então confira a sua resposta. O pensamento de que os pais estão agindo como carrascos, de que ele se sente como escravo, sem liberdade para comer o que gosta, e de que tem nojo da comida servida pelos pais. Essa é uma possibilidade, uma sugestão. Garanto que você deve ter pensado algo nesse sentido mesmo. Quando ele utiliza a palavra carrascos, ele está se referindo aos pais, que os pais estão maltratando ele. Quando ele utiliza escravo, é que ele está sendo maltratado, né? Que ele não tem liberdade, que ele não pode escolher o que ele quer comer, que ele está dando uma de vítima, na verdade. E por fim, a palavra nojo está relacionada ao que ele está sentindo a essa situação, à comida também. Então, que ele está com nojo da comida e até mesmo da situação que ele está passando ali. Exercício de número 4, sobre a última palavra que o menino escreveu, ou tentou escrever, né? E, enfim, escreve amor. O pai e a mãe lacrimejam, mas ele explica, ainda não acabei, está faltando letra para escrever. Amo rosbife com batata frita. Letra A. Com base no contexto, qual é o possível sentimento dos pais ao ver a palavra amor? Letra B. Esse sentimento se concretiza na sequência? Veja só, a letra A quer saber o seguinte: qual é o possível sentimento que os pais estão sentindo? Veja só, no trecho nós temos ali que eles estão lacrimejando, então o que eles poderiam estar sentindo ao ver a palavra amor? E esse sentimento que você pensou, que você vai anotar já já no seu caderno, se concretizou, se confirmou na sequência dos fatos? Responda.
Respondeu? Então confira. Os pais poderiam estar emocionados e aliviados, imaginando que o filho estivesse arrependido e pensando em aceitar os alimentos propostos. Letra B. O sentimento não se concretiza, pois o filho não está escrevendo nenhuma mensagem a favor dos pais. Isso mesmo, quando os pais veem a palavra amor, eles imaginam que o filho está cedendo, que ele está começando a aceitar as verduras e os legumes, que ele está gostando da alimentação, da sopa também, enfim. Mas isso não se concretiza, porque o menino fala a frase final, que ele ia escrever amo rosbife e não é amor a palavra, né? Então o sentimento dos pais é quebrado aí, não se concretiza no fim dessa história. Estamos chegando ao fim, veja comigo o resumo da aula. Realizamos a leitura e compreensão de trecho da crônica Sopa de Macarrão, de Domingos Pellegrini, estabelecemos relações de causa-consequência, localizamos informações explícitas e inferimos informações implícitas. Temos as referências da nossa aula, agora sim estamos no fim dela. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!